Boa noite a todos. Hernani, você foi o primeiro a entrar, Hernani, você conseguiu. Muito bem, muito bem, muito bem, Hernani. Estamos aqui com o nosso convidado especialíssimo de hoje. Deixa eu me ajeitar aqui para eu enviar uma solicitação para ele participar conosco. Ei, Matheus, ei, Cris, ei, Eli. Muito bem. Estamos aqui com mais um convidado especialíssimo. Vou solicitar a participação do Hernani. Hernani, vai chegar o convite aí para você. Aceita para estar aqui conosco. Vamos lá para mais uma live, concorrendo com as zilhões de lives que estão acontecendo hoje aí pelo mundo afora, nessa sexta-feira, prontos para mais um final de semana. Entrei! Hernani! Nós conseguimos, Hernani! Conseguimos! Que delícia! Muito bem! Muito bem! Quanto tempo, né? Saudade de você! Quanto tempo! A última vez que a gente se viu, eu não tinha essa cara de homem das cavernas. Quase! Muitos de nós agora, né, estão ficando com cara de homens das cavernas, né? Eu mesmo pego a maquininha e corto o meu cabelo, senão eu estaria assim também. Meu filho, eu ainda Viu? não tenho essa habilidade, não. Tem que esperar o tempo passar aí Tá para certo. cortar esse cabelo. E parar a barba, Se né? você Porque a quiser... barba está ficando cada dia maior. Não, mas você tá bonito assim, tá bonito assim. Você já estava com esse estilo antes do pandemônio, né? Você já estava com esse estilo. Já tava. Muito bem, Mas muito bem. Tá só mas bem aperfeiçoando. cuidado, né? Agora tá meio jogado ao léu, né? Mas tudo bem. Não, tá bem, tá muito bem assim, muito bem, muito bem. Pessoal, eu vou começar apresentando aí com as minhas palavras Hernani Maleta, nosso convidado muito especial de hoje. Começo agradecendo o Hernani, né, por ter disponibilizado o precioso tempo dele para estar aqui conosco, né, compartilhando um pouquinho dos seus conhecimentos. E depois o Hernani vai se apresentar. Depois o Hernani vai se apresentar aí para vocês. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer do Hernani é o seguinte, é que quando eu crescer eu quero ser um professor igual a ele, entendeu? Um professor que eu já tive a oportunidade de estar em sala de aula com ele, ele ministrando cursos, palestras, já foi nosso convidado especialíssimo para várias edições das nossas Semanas da Dança, lá na Mimulus, né, que são esses cursos especiais que a gente realiza já há 20 anos. Mas antes disso, eu já tive a oportunidade de estar com o Hernani, né, foi meu professor no curso de Pedagogia do Movimento para o ensino da dança na UFMG, estive trabalhando com ele em outras oportunidades junto com o Grupo Galpão. Acho que a primeira vez que a gente esteve junto foi com uma peça de teatro lá com o Pedro Paulo Cava, no Teatro da Cidade, se não me falha a memória, não foi? Sim, uma acho que foi lá há tentativa muitos anos. Exatamente, há muitos anos foi a primeira vez que estivemos juntos, né? Isso deve ter sido o quê? Há uns 20 e tantos anos atrás, já por aí, né? Muito bem. E o Hernani, como professor, eu falo isso, né, não era brincadeira, é sério mesmo, que eu queria ser quero ser um professor assim quando eu crescer, porque ele é a pessoa que mais me deixa impressionado como que ele consegue motivar os alunos com a energia que ele despende numa sala de aula e que eu, por exemplo, quando fiz aula com ele no curso de Pedagogia do Movimento, eu confesso que eu comecei o curso como era, né, um curso de música, né, teoria musical, enfim, eu já tinha estudado um pouco de teoria musical, então ele começou com coisas um pouco básicas, que eu falei, isso aí eu já sei, essa aula não vai ter muita graça. E cada aula que acontecia eu ficava mais impressionado, mais louco de vontade de fazer mais e mais aulas,
por mais que, porventura, eu já soubesse do assunto. Tal é a capacidade do Hernani de nos motivar, de fazer o aluno ficar ali com o olho brilhando numa sala de aula. E a energia que ele coloca ali, que é uma coisa incrível, né? Então, o Hernani, ele é um cantor, um músico, um matemático, um preparador vocal, um cara com uma experiência incrível em teatro, em todas as áreas, já nos auxiliou em espetáculos da Mimulus Companhia de Dança, né? Já nos prestou uma assessoria artística em espetáculos da Mimulus Companhia de Dança, com preparação vocal também. É um cara que eu admiro demais, professor do curso de teatro da UFMG, com uma tese de doutorado incrível, que eu queria falar um pouquinho disso aqui, que ele traz de uma maneira super legal, assim, possibilidades para facilitar o ensino, inclusive, de quem dança, né? Não somente de quem trabalha com teatro, mas de quem dança. Então, assim, um cara super, super versátil, inclusive com uma carreira internacional maravilhosa, né? Então, conta um pouquinho para a gente agora, Hernani, nas suas palavras aí. Teve alguém que comentou, falou, o som do Hernani está um pouco ruim. Por acaso o microfone do seu celular está um pouco obstruído, tampado, alguma coisa assim, não? Pode ser que sim. Melhorou agora? Ó, melhorou. Então tá. É porque o microfone Devia do ser celular, ele fica por baixo. Então eu estava apoiando Deve ser o isso. celular para ficar mais fácil. Então agora eu vou segurá-lo, porque aí não tem problema. Eu vou apoiar mais ou menos aqui. Melhorou. Beleza. Melhorou. Conta pra gente quem é Hernani Maleta, então. Bom, em primeiro lugar, João Mário, eu quero agradecer essa oportunidade de fazer esse encontro com você aqui por duas razões. A primeira delas é porque a minha relação amorosa com a tecnologia, com a cibernética, ela é muito recente. Ela é fruto do pandemônio, né, da pandemia. Eu até antes disso, eu recusava bastante o incentivo, na verdade, ou a prática constante desse tipo de relação, apesar de achar que sempre foi muito bacana. Mas, sei lá, eu acho que eu ocupava um espaço dos resistentes, meio quase como se fosse um movimento poético de privilegiar os encontros entre os corpos de uma maneira mais humana que eu falava. E acho que eu aprendi com isso que a gente pode manter uma relação de afeto muito grande mesmo por intermédio desse tipo de equipamento ou alguma coisa que... A gente pode humanizar um pouco a tecnologia. Na verdade, talvez seja isso que eu queira dizer. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui. Tenho participado de algumas outras lives e eu estou achando muito bacana isso. E eu quero também lembrar que a minha relação com a dança ela começa muito por sua causa. Não como admirador da dança, porque eu já havia vivido um momento meio, sei lá, meio catártico nos anos 90, quando eu realmente comecei a assistir a espetáculos de dança, que até então eu não era muito próximo, mas como professor e como uma pessoa que tem hoje um prazer muito grande de trabalhar com as pessoas da dança, você que me incentivou isso. Não posso deixar de citar o Arnaldo, porque foi por intermédio dele que nós nos conhecemos. Mas, mesmo naquele momento, eu achei que a minha relação com a dança ia ficar muito mais restrita ao ambiente acadêmico, e depois eu descobri que os bailarinos, talvez, ou as pessoas da dança, sejam as pessoas que mais, hoje em dia, que mais praticam as ideias loucas que eu venho propondo nos últimos anos. Que legal. Então, eu tenho uma relação muito feliz com isso. Bom, como eu sou prolixo, muito prolixo, eu tenho que ser muito objetivo, porque senão essa live acaba na minha apresentação. Quero dizer só que eu sou um apaixonado
por um verbo, na verdade. É o verbo facilitar. Facilitar no sentido mais bonito desse verbo, que não é facilitar para ficar menos, mas facilitar para ficar acessível, para ficar possível. Eu vejo muito... Eu tenho uma birra muito grande com a escola, porque as escolas, de um modo geral, elas são lugares que elas criam dois problemas para quem faz parte dela. O primeiro, mais grave de todos, é que a escola é um lugar onde as pessoas vão com o pavor de serem avaliados. Ou seja, a escola, em vez de ser um lugar cujo objetivo fosse oportunizar o aprendizado, ela faz duas coisas erradas. Ela acha que ela tem que ensinar o que já está descoberto, o que, na verdade, não sei se o tanto que presta isso. E a segunda coisa, ela propõe nos avaliar. E acho que isso é muito ruim, na medida em que a gente vai perdendo com isso o prazer de colocar o que a gente pensa, de dar ideias, que muitas vezes são mais bacanas e mais legais do que aquelas que nos apresentam. E esse verbo facilitar, ele me levou a passar a minha vida buscando descobrir como fazer para compartilhar com as pessoas determinadas coisas que eu percebi que eram, de alguma maneira, propostas de uma forma muito complicada, de uma forma mais difícil. Eu comecei com a matemática, né? Você sabe disso, e eu fui um dos lutadores para que a gente tentasse apresentar a matemática para as pessoas de uma forma mais bacana, uma forma mais prazerosa, uma forma que as pessoas realmente entendessem. Me parecia muito que as pessoas tinham um certo prazer em transformar as coisas em negócios muito difíceis. É como se o ambiente acadêmico escolar fosse um ambiente que realmente só valesse a pena se as coisas fossem muito complicadas. E eu achava que isso não tinha nada a ver. E o que eu tenho feito nos últimos anos, aí eu acho que eu resumo com isso, é buscar uma maneira de aproximar tanto o ator quanto o dançarino, ou, na verdade, qualquer outro artista, de uma coisa que a gente chama de música, e que as pessoas normalmente acham ou que seja muito complicada, ou que seja própria apenas de alguns seres iluminados pela natureza ou por algum Deus que, porventura, tenha escolhido alguns para serem mais bacanas que outros. Né? E como eu acho que a música ela vai muito além dos músicos, eu tenho usado meu tempo nos últimos anos para descobrir maneiras de compartilhar isso com as pessoas e mostrar que é possível, mais que possível, que é fundamental que a gente tenha uma relação mais próxima da música, mesmo que a última coisa que a gente queira ser na vida seja um músico, né? Porque a música ela é um direito do ser humano, uma necessidade humana que vai muito além da prática da profissão do músico e de tocar brilhantemente alguma coisa ou de cantar brilhantemente. Então é isso. Eu acho que eu sou um pesquisador de como fazer com que as pessoas se apaixonem e queiram se aproximar da música. Maravilhoso, maravilhoso. O Hernani ele tem uma isso que você falou de ser, né, de facilitar, né? Tem uma coisa que você falou na sala de aula, em uma das oportunidades que eu tive com você, que eu nunca mais esqueci, eu repito, eu falo isso muitas vezes, né? Inclusive ensinando para professores, né? Dando aulas para professores, que eu acho que, né, bate muito nisso que você diz da gente querer, da escola, né, ter essa capacidade, essa habilidade de complicar o que é simples muitas vezes, né? E na dança de salão, principalmente, a dança de salão que vem, né, do popular
do simples, do que é executado pelas pessoas comuns no salão, né? De repente, com essa profissionalização do professor de dança de salão, surgimento de escolas, etc., eu falo que, às vezes, claro, isso trouxe muitas vantagens, muitos benefícios, mas, por outro lado, também vem essa tendência de querer complicar, né? Do professor querer utilizar, às vezes, um linguajar, né? Usando de termos de anatomia e coisas que fogem do objetivo principal, que é facilitar o aprendizado do aluno. Então, o Hernani, ele fala uma coisa em sala de aula que eu acho perfeito, assim, né? Que você não ensina o bebê, né, a criança a caminhar, né? Ele começa ele caminhando, ele tropeça, cai, etc. Se em algum momento desse desenvolvimento a gente precisa ajudar, a gente precisa interferir, beleza, mas primeiro deixa ele tropeçar, né? Deixa ele tomar os tombinhos, que aos poucos ele vai. Imagina você chegar para um bebê e falar, olha, coloca o seu peso no seu pé direito, vá transferindo gradualmente para o pé esquerdo, apoie no seu metatarso, né? E eu vejo que muitas vezes os professores de dança de salão fazem um pouco isso, né? Ou seja, basta você virar para o aluno e falar assim, aqui, ó, me segue, caminhe, né? Ande. Você não precisa ficar enchendo de detalhes, né? Ou pelo menos logo de início. Deixa ele tentar, deixa ele tropeçar, deixa ele tomar os tombos, e aí você vai ver aonde você pode interferir, né? Então, o Hernani, ele tem uma maneira de pensar que vai exatamente para esse lado, assim, do facilitar para o aluno, que eu acho isso apaixonante, assim. E a maneira como o Hernani leva, por exemplo, os conceitos da teoria musical para quem dança, né? Facilita isso, traduz isso para quem dança, né? Para mim foi fundamental para a minha formação como professor e a forma como hoje eu procuro replicar isso, levar para os meus alunos também, né? Uhum. E aí você fala um pouquinho desse trabalho que você faz, que é o que eu disse, assim, de traduzir, né, os conceitos da música para quem não é músico, né? E aí, enfim, independente de ser para quem dança ou não. Bacana isso, Jomar, que você falou. Eu vou começar falando disso que você disse, mas a partir, com base nessa última coisa que você disse agora a respeito de como que a gente normalmente peca quando a gente quer transformar aquilo que a gente gostaria de compartilhar com o aluno em alguma coisa que está muito além do que o aluno já saiba. Isso é uma coisa muito séria. Eu vou te dizer um negócio que eu acredito muito, que na primeira fase da nossa formação, que coincide com o final da adolescência, mas, na verdade, eu vou dizer que isso já começa quando a gente tem uns 10 anos de idade, a gente já aprendeu, pelas nossas atividades diárias, quase tudo o que a gente gostaria de aprofundar depois. O nosso organismo, para que a gente possa fazer as coisas básicas humanas, que é caminhar com regularidade, caminhar de maneira que a gente não perca o equilíbrio, caminhar de forma que a gente não se canse exageradamente, de maneira que a gente consiga chegar a tempo nos lugares que a gente vai, sem necessariamente ter que chegar 2 horas antes. A nossa capacidade de percepção das coisas, de perceber se está frio ou se está quente, de perceber se está longe ou se está perto, de perceber se é mais complicado ou mais simples. E quase todas as habilidades que a gente precisa para dançar, para cantar, para pular, para fazer qualquer coisa, a vida vai nos ensinando. E é claro que ela não vai chegar, não vai nos levar a ter um virtuosismo para que eu seja o melhor bailarino, o melhor cantor, o melhor nada do mundo, mas ela já vai me preparando para isso tudo. O que acontece muito na escola é que quando a gente chega na escola, seria para aprofundar um conhecimento que eu já tenho incorporado,
muitas vezes a escola desconsidera completamente esse começo que eu tenho e, em vez de aproveitar isso e continuar a partir dali, as pessoas não só desconsideram, mas não percebem que a gente tem determinadas habilidades, porque muitas vezes a gente as expressa de uma maneira diferente do modelo. E o professor, às vezes, ele está tão acostumado com um modelo que ele acha que só aquele modelo serve. E como o humano ele vai fugir do modelo, porque a nossa singularidade é o que nos faz sobreviver, a gente tem uma defesa de fazer as coisas do nosso jeito, que é quase uma necessidade da gente se colocar como uma pessoa singular no mundo. Só que o professor, muitas vezes, os professores não percebem que a gente está fazendo aquilo que ele está pedindo de um outro jeito. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai tentar nos modelar. E, para nos modelar, a primeira coisa que se diz é que está errado o que a gente está fazendo. E aí é o grande problema. Porque nada está errado. Né? Então, muitas vezes, a nossa dificuldade como aluno, ela vai ser diretamente proporcional à falta de sensibilidade do professor de aproveitar o que eu já sei e chegar para mim e falar, olha, isso que você já sabe fazer desse jeito, a gente pode fazer de outro, olha. Mas é muito mais bacana, muito mais legal eu querer aprender uma coisa a mais, além da que hoje eu já sei, do que eu chegar e ter que jogar fora aquilo que eu já sabia para colocar uma outra coisa no lugar. Que me parece sempre muito mais complicada, porque meu organismo está acostumado de um jeito. E aí eu tenho que jogar fora aquilo, trocar, ou seja, esse é um lugar muito difícil. Esse exemplo que você deu do bebê andando, a gente pode fazer também se quando a mãe, bravíssima professora de português, ela, na hora que o bebê começasse a balbuciar alguns fonemas, ela quisesse ensinar a gramática para ele já aprender a falar tudo correto, entendeu? Já ganhar um tempo aí. O que vai acontecer? Ele vai ficar puto, né? E, para terminar, a base que eu tenho de toda a minha metodologia, ela parte da ideia, ou ela tem como fundamento a ideia de que eu não posso aprender antes de fazer. Eu preciso primeiro fazer para que meu organismo, para que meu corpo tenha o desejo de aprender a fazer. Porque eu só vou estimular internamente o desejo de fazer se eu viver a experiência de fazer e perceber que eu quero fazer uma coisa, mas eu não estou dando conta de fazer do jeito que eu gostaria. Aí, internamente, vem o desejo de aprender. Quer dizer, a técnica ela só vai ter sentido para o meu organismo se ela for fruto do desejo do organismo de passar por ela. Uma técnica que nos é empurrada goela abaixo é exatamente igual uma comida que a gente não quer comer e que alguém nos obriga a comer. O que acontece com uma comida que a gente não quer comer e alguém nos obriga? Provavelmente a gente vai vomitar isso. E a forma que o organismo tem para vomitar uma técnica que ele não gostaria de aprender é esquecendo-a à medida que eu aprendo. Então, é por isso que a gente não aprende, porque o organismo percebe a técnica, não reconhece aquilo como um desejo e fala, eu não vou ficar com essa besteira aqui. Eu não vou gastar o meu tempo com essa bobagem. Por mais que, às vezes, cerebralmente, a gente decida que quer aprender uma coisa, se a gente não negociar com o resto do organismo, porque o cérebro é uma parte apenas.
E o cérebro, ele faz uma coisa muito bacana. Ele aprende muito rápido. Mais rápido, às vezes, do que a perna. Mais rápido, talvez, do que o pé ou do que a mão. A questão é que o cérebro esquece com a mesma velocidade que aprende. E o pé, às vezes, demora um mês para aprender, mas depois não esquece mais. Porque o pé só vai aprender se ele tiver desejo de aprender. E se ele tiver o desejo de aprender, ele vai ficar com aquilo. Aí o que eu queria resumir em função dessa minha participação aqui? Quer dizer, o nosso título da nossa live é a formação musical para o dançarino. Ou seja, até onde vale a pena aprender música? A primeira coisa que eu digo é que a gente tem que ampliar consideravelmente o conceito que a gente tem de música. Porque a gente acha que música é sinônimo de tocar muito bem um instrumento ou cantar segundo um modelo de beleza. Esse é o maior erro que a gente vai cometer na vida. Se a gente reduzir música a tocar um instrumento segundo uma técnica de virtuosismo ou então música ser sinônimo de cantar igual às pessoas que a gente diz ou que de alguma maneira são citadas ou reconhecidas como grandes cantores. Quer dizer, se a gente reduzir a isso, o resto da humanidade está perdido. Por quê? Para isso, a gente vai ter que abrir mão da nossa identidade. E a última coisa que a gente quer, mesmo que seja inconscientemente, é perder a nossa identidade. Então, por que muitas vezes eu vou aprender música e eu não aprendo? Porque o meu jeito de fazer música vai ser necessariamente diferente do jeito que aquele professor está pedindo que eu faça. E a forma que o meu organismo tem de me dizer isso é não contribuindo para que eu aprenda aquilo daquele jeito. Não tem outra saída. Aí o que vai acontecer? Em vez de eu pensar da forma que eu acho que seria mais bacana, desse jeito aqui não está dando certo. Então eu vou procurar um outro jeito para aprender música. O que a gente faz? A gente acredita numa frase terrível que muitas vezes a gente ouve, que é: você não tem jeito para isso, você não nasceu para isso, você não tem o dom para fazer isso. E aí é o grande problema, porque a gente vive recebendo rótulos de que pode fazer alguma coisa e não pode fazer outra. Ou tem jeito para uma coisa e não tem jeito para outra. E não tem menor cabimento a gente ainda acreditar nisso. Pior é que a gente acredita, de um modo geral. E o que eu quero dizer para as pessoas... Sim, só um parênteses aqui, é que tudo que você está falando de música, a gente pode estender exatamente da mesma forma, em gênero, número e grau, para a dança, para o ensino da dança. Claro. Pode seguir, que é isso mesmo. Até porque, Jomar, a primeira forma de expressão do que nós deveríamos chamar de música é o que hoje se chama de dança. Deixa eu tentar ser... Vou repetir, porque eu quero que isso fique muito claro. Nós temos um conceito limitado de música. O conceito limitado de música nos faz acreditar que música é produção sonora. Então, para isso, a gente tem que produzir som de alguma maneira. A única maneira que hoje algumas pessoas ainda admitem chamar de música é quando a gente faz percussão corporal, batendo no corpo, mas, de qualquer maneira, as pessoas ainda estão limitadas a um conceito de música
que tem a ver com a ideia sonora. A gente tem que aprender, ou deveríamos ampliar a nossa forma de pensamento para perceber que, muito antes da música se tornar uma representante das expressões sonoras, ela era muito mais abrangente. E a palavra música, que não tem nada a ver com som na sua origem, tem a ver com as musas, que eram as patronas do que hoje a gente chama de arte e ciência. Quer dizer, na verdade, se a gente for analisar isso de um modo muito mais bacana, tudo o que nós conseguimos organizar com as nossas habilidades corporais deveria se chamar de música. Todo discurso que a gente consegue, ou seja, todo sentido que a gente consegue produzir, tudo o que a gente consegue produzir de uma maneira organizada, usando as nossas habilidades, tudo isso deveria ser chamado de música na sua origem. Só que um belo dia, uma parte dessa música virou dança. E aí as pessoas que passaram... vem do grego musique, é isso? Isso, é exatamente disso que eu estou falando. Uhum. Aí eu fico impressionado como que, na altura do campeonato, a gente não resgatou ainda essa ideia da musique como esse grande campo do conhecimento. Porque, se você analisar, num momento em que o ser humano precisava expressar alguma coisa e ele não tinha ainda desenvolvido linguagem alguma verbal, ele não tinha ainda ampliado as suas capacidades de soltar som pela boca, talvez fossem os rungidos, os grunhidos, uns barulhos igual qualquer outro animal faz. Ele ainda não havia desenvolvido a capacidade de registrar, se fosse na pedra, fosse no chão, plasticamente alguma coisa. Ele não tinha aprendido ainda a possibilidade do desenho, nem de qualquer alfabeto. Então, o que resta para esse ser humano para ele manifestar para o outro alguma coisa que ele viu ou que ele quer contar? O movimento do corpo dele pelo espaço, associado com algumas habilidades sonoras. Está aí a primeira expressão da dança. E ela é música em todos os seus sentidos. O que acontece? Quando as pessoas reduzem música a tocar instrumento ou a cantar, e pior, não é tocar o instrumento do jeito que eu posso ou quero, é tocar um instrumento segundo uma técnica específica, ou cantar copiando o modelo. Quando eu reduzo música a isso, eu reduzo todas as nossas capacidades e habilidades de fazer música a duas pequenas ou determinadas formas que muitas vezes não coincidem com aquilo que a gente quer. E todas as outras habilidades, as possibilidades, elas são jogadas fora. Então, por exemplo, uma coisa que eu gostaria de compartilhar para todo mundo que dança é que a última coisa que as pessoas poderiam dizer é que não são músicos. Porque, na sua origem, o movimento do corpo está mais coreografado, o movimento do corpo feito de maneira a produzir um sentido para quem o observa, é uma expressão musical. Mesmo que não haja nenhum som. Mesmo que você faça isso com uma música que você está imaginando na sua cabeça. Né? E isso vocês já fizeram, e vários bailarinos já fizeram, que é compor coreografias maravilhosas em que a música está na cabeça das pessoas que dançam e de quem observa. Eu não preciso ouvir o som para que a música se estabeleça.
Porque e não é, eu não estou falando de metáfora, não estou falando de imaginação, de fantasia, estou falando de realidade. É uma coisa que é própria do universo musical, é não depender de som. E isso talvez seja a grande vitória que as pessoas têm na vida quando elas acreditam ou quando elas aceitam isso. E aí, voltando para o título desse encontro nosso, né, para não fugir disso, o que está faltando hoje para os artistas ou para qualquer outro ser humano que não pretenda ser músico, mas que gostaria de aprender música da forma mais próxima àquilo que ele vai fazer na vida dele? Basta que a gente não fique preso às metodologias que existem para preparar músicos, para formar músicos. Os músicos e as escolas de música fazem muito bem o trabalho deles, mas com um objetivo muito definido. O que a gente precisa é facilitar. Aí eu repito, não é facilitar para ficar muito bobo, de modo que aquela pessoa não consegue aprender do outro jeito e vai aprender de um jeito mais bobão. Não. Facilitar não parte dessa ideia. O facilitar significa tornar acessível e coerente com aquilo que eu quero fazer. Então, existem formas extremamente bacanas e muito mais apropriadas para uma pessoa que dança aprender ritmo do que necessariamente pela abstração das figuras de ritmo que foram propostas. Aquelas figuras de ritmo propostas, famosas figuras de ritmo, elas são, na verdade, um contrassenso para quem dança, porque as imagens daquelas figuras, a última coisa que são representantes de tempo. Imagina só a belíssima figura que nós chamamos da boca para fora de semínima, que é uma elipsezinha preta meio inclinada, encostada num pau, que, na verdade, mais parece uma concha ou um taco de golfe. E ainda para nós brasileiros, na verdade, o que ela mais parece é um taco de golfe, né? E aí, para nós brasileiros, um taco de golfe é um negócio tão esquisito, porque o golfe não é um esporte que a gente está tão acostumado. E aí a pessoa chega para mim e fala, tá vendo esse taco de golfe? Esse taco de golfe dura 1 segundo. Aí o meu organismo fala assim, não vou perder meu tempo com essa besteira, não. Não tem cabimento isso. Por mais que lá na frente eu consiga justificar que essa figura vai ter sentido por outras razões, eu não posso começar por aí. Porque se eu negociar com o meu organismo uma coisa que pareça tão sem propósito, a tendência dele é rejeitar. E aí, a não ser aquelas pessoas que desde bebezinho já foram treinadas para engolir qualquer coisa que seja dita por alguém mais velho, mesmo que aquilo não faça sentido, porque tem gente que já costuma com isso, né? Aí a pessoa engole qualquer coisa. Mas quem tem o mínimo de vontade de pensar vai falar, gente, mas por que um taco de golfe ou uma concha vai valer um segundo? Né? Então, essa coisa é por aí que eu entro muito nessa história. Eu quero descobrir de que maneira o meu organismo, que vai dançar, que vai se mover pelo espaço, ele vai olhar para uma imagem e aceitar melhor que aquela imagem represente uma duração de tempo. E aí, fazendo isso, eu ganho os meus neurônios, os meus músculos, os meus órgãos a favor daquele aprendizado. Porque é como se
eu estivesse olhando para um negócio que não está me cheirando muito bem, imediatamente o rim me faz ter vontade de fazer xixi. Imediatamente a Aham. cabeça começa a falar, eu vou doer, porque senão não vai... Imediatamente a minha perna fica cansada. Porque é a forma que o organismo tem de me tirar desse lugar. Entendeu? Agora, se eu desperto Sim. o interesse, se eu desperto o desejo, aí a cabeça que estava quase doendo já desiste de doer. E por aí vai. É porque o meu organismo, isso é uma coisa muito séria, porque parece, inclusive, que eu estou falando de uma maneira brincalhona, apesar de ser, mas fisiologicamente é assim que acontece. O meu organismo, ele reage ao meu desejo em todos os sentidos, não só sexuais. Então, o que acontece? Aham. A partir do momento que eu tenho um determinado desejo, o meu corpo se organiza para facilitar que aquele desejo seja realizado. Então, na hora que eu tenho o desejo de aprender alguma coisa, tudo no meu organismo se ajeita para que, de um modo geral, aquela coisa que eu estou aprendendo, ela venha até mim da maneira mais prazerosa possível, né? E E aí, a gente não... aí você vem com a sua teoria maravilhosa também da invenção do desejo, né? Que É, isso é fantástico. é. A invenção do desejo... A invenção do desejo ela é muito importante, Jomar, porque a gente vive num mundo muito cruel que, para nos controlar, exatamente por saber disso, por saber que a nossa capacidade ela é proporcional diretamente ao nosso desejo, muitas das instituições existem para transformar o nosso desejo em alguma coisa ruim para que a gente fuja dele. Então, o nosso desejo vira pecado, o nosso desejo vira vaidade, o nosso desejo vira arrogância, o nosso desejo vira egoísmo. Isso tudo é uma Uhum. maneira que cada instituição tem, e eu estou falando das instituições mais elementares que a gente vive, família, igreja, as instituições políticas, os poderosos todos. Na verdade, são os gigantes aos quais o Pirandello se refere lá nos Gigantes da Montanha. Né? Os gigantes Uhum. poderosos, eles são poderosos porque eles nos controlam na medida em que nos roubam as nossas habilidades para que nós não sejamos gigantes também. Né? Então, o que acontece? Nós vivemos num mundo que nos rouba as sensações de prazer que a gente tem. Tem uma coisa, uma imagem, uma alegoria muito bonita, que, teoricamente, nós nascemos com um fio de prazer que liga o alto da nossa cabeça, representando a nossa capacidade mental, com o meio do peito, que representaria as nossas sensações emocionais, sentimentos, com a nossa genitália, que representa o nosso desejo físico. Esse fio deveria se manter ligado, porque todas as nossas sensações, sejam elas puramente físicas, emocionais ou mentais, elas deveriam ser uma coisa só, e uma deveria estimular a outra. Mas o que as instituições fazem a partir da família? Elas cortam esse fio. Elas arrebentam esse fio. E olha que é difícil arrebentar, porque esse fio é poderoso. Mas as tesouras que essas instituições possuem são muito Também são poderosas. poderosas. Então, a escola é Uhum. fantástica para romper isso. A escola faz isso muito bem. As famílias fazem isso muito bem. As religiões fazem isso magnificamente bem. E todas as outras instituições que a gente conhece de poder, sejam grandes ou pequenos, esses poderes, fazem isso, cortam esses fios, esse fio que a gente tem. E a gente perdendo a Uhum. relação de prazer
a gente perde a cumplicidade do meu corpo em fazer isso. Por isso que a gente precisa inventar o desejo, que muitas vezes a gente não tem. A gente não tem, não é porque nascemos desprovidos dele. É porque foram muitos anos alguém me cortando, reprimindo desse desejo. Aí o que acontece comigo? Eu tenho que recriar esse fio de prazer para eu ter o desejo. E à medida que eu vou inventando esse desejo, e invento com muita sinceridade esse desejo, eu vou colocando o meu organismo em coerência com esse estado de desejo. Eu vou colocando o meu corpo em coerência com esse estado, até que de tanto eu repetir, o meu corpo começa a acreditar que ele está desejando. A partir do momento que a invenção do desejo fica tão próxima do meu organismo, vira uma coisa tão cotidiana, ela já vira desejo, ela já se mostra como desejo. E é essa invenção do desejo que a gente precisa cultivar o tempo inteiro. Talvez você fale, pô, mas o Hernani se desgasta na aula, ele tem uma energia. Eu ouço isso o tempo todo. Eu tenho muito prazer em compartilhar isso tudo que eu estou falando. E, às vezes, eu encontro organismos que estão muito resistentes a esse estado de desejo. E aí, o que acontece? Eu tenho que tirar esses organismos desse estado. E isso que eu estou te falando não é uma coisa que eu penso. Não é uma coisa... Já foi um dia uma estratégia pensada, mas eu já chego no espaço como se eu tivesse... Quanto mais o grupo é parado, quanto mais o grupo me parece adormecido com relação a essa pulsação de desejo, mais eu vou ficando louco. Porque é como se eu tivesse, naquele momento, a função de despertar naqueles corpos que eu estou sentindo ali algum tipo de vibração elétrica de prazer. Na verdade, eu acho que é isso. Eu acabo as aulas que eu dou, geralmente, completamente acabado. Às vezes eu acabo como se eu fosse... É muito comum eu terminar uma aula completamente rouco. Isso é muito comum. É muito comum também eu estar completamente rouco no meio da aula. E, às vezes, isso desaparece com 5 minutos. Às vezes, a pessoa olha para mim... Já aconteceu isso, de eu ir para um médico para saber por que eu fiquei afônico. Ele fala, não tem nada na sua garganta, está límpida. Mas eu acho que isso é um excesso de energia que eu coloco dentro de mim para julgar para as pessoas, ou então eu tiro de mim para espalhar para as pessoas. Não sei o que acontece, mas é tão sincero isso que eu nunca vivi nenhum problema meu de saúde, nem de... Porque o meu organismo ele precisa disso, ele precisa fazer isso. Talvez seja nesse lugar que eu acenda mais em mim os desejos todos, né? Eu tenho uma necessidade de compartilhar as coisas que eu aprendo. Eu tenho uma necessidade de contar para alguém que eu acho que tem um jeito mais fácil de fazer alguma coisa do que aquela confusão que a pessoa está fazendo. E acho que por isso que eu sou professor, né? Não é fácil, porque às vezes você vai contra os modelos. Você vai contra as Bíblias. Mas se eu tiver de continuar o resto da vida contradizendo modelos e Bíblias, vai ser isso que eu vou fazer. Porque é onde eu vejo razão para ser mais um desses tantos bilhões de pessoas que compartilham esse planeta, né? Não, e é
contagiante. A palavra é essa, é completamente contagiante, né? Essa energia que você coloca ali na aula é completamente contagiante. Teve alguém que perguntou aí antes, né? Sempre gosto de frisar isso. Essa live fica no IGTV, no nosso Instagram, 5 minutinhos depois que ela termina. Quem quiser, quem entrou depois, quiser assistir, quem quiser rever, né? E vai, daqui uns 2 dias, no máximo, vai para o nosso canal do YouTube também, o canal da Mimulus Escola de Dança. E, Hernani, tem uma coisa maravilhosa também que eu já aprendi com você, que faz parte aí da sua teoria da polifonia, enfim. Como que você utiliza, por exemplo, né, a dança, o movimento corporal, para quando a pessoa está aprendendo a cantar e está com algum bloqueio ali, então você, como se você desviasse a atenção do corpo dela para o movimento, para então ela conseguir cantar. E vice-versa, né? Como que você já me falou, como que isso é possível e é muito legal quando a gente consegue fazer isso, a pessoa está ali bloqueada, justamente por isso que você disse, né? Porque muitas vezes já falaram para ela, não, você é duro, você não leva jeito, você não vai conseguir dançar, você não tem ritmo, então a pessoa já chega ali travada, e quanto mais ela fica focada ali, né? O professor fica levando a atenção dela para o movimento, para o ritmo. Você está fora do ritmo, o movimento está errado, corrige o movimento, mas você vai travando aquela pessoa. E quando você consegue, então, desviar, fazer com que aquela pessoa, com que aquela pessoa cante, com que aquela pessoa, né, desvie o foco de atenção dela para outra coisa, para outro sentido, você acaba, né, tirando esses bloqueios e facilitando o aprendizado dela. Isso também eu acho maravilhoso, né? Isso não é só uma coisa que eu já experimentei milhões de vezes na minha vida, mas talvez seja a coisa que mais possa ajudar alguém a sair de algum problema que está vivendo. E tem tudo a ver com o que a gente estava dizendo antes, mas particularmente com 2 coisas. O que acontece quando uma pessoa está buscando, de alguma forma, fazer alguma coisa que ela acha difícil, que ela não está conseguindo fazer, e está exposta naquele momento numa aula, ou de alguma forma ela está vivendo aquela experiência? 2 coisas acontecem. A primeira delas existe uma desconexão, ou não há uma preocupação com a conexão do organismo inteiro a favor daquilo. Então, muitas vezes, aquele desejo que a pessoa desenvolve não está no corpo todo, mas está só no cérebro dela, e às vezes nem é um desejo, é uma obrigação. Então, a pessoa está obrigada a fazer aquela aula, porque ela faz o curso, aquele curso tem aquela disciplina, ela tem que fazer aquela aula, ela já faltou todas que ela podia ter faltado, ela não pode mais levar falta, então ela vai passar por aquele constrangimento de ter que cantar naquela aula. O cérebro dela já está vivendo essa experiência. E o resto do corpo dela não está sendo convidado a fazer isso. Então, isso já vai criar esse problema. E uma outra coisa é como se todo o organismo ficasse obcecado com aquela problemática e ele acaba virando um grande inimigo em conjunto. O corpo inteiro vira inimigo em conjunto. Eu vou dar um exemplo aqui que um psiquiatra me deu, muito bacana, quando estava me explicando uma vez quais são as diferenças dos remédios, hoje que existem vários, para questões, os psicofármacos todos, que hoje a gente tem um avanço muito grande dos remédios. E ele fala assim, imagina que os nossos neurônios são todos agrupados, tipo Divertidamente, aquele desenho animado, ou seja, os nossos neurônios têm grupo de neurônio que fica com raiva, o grupo de neurônio que fica emocionado, o grupo de neurônio que faz aquilo, o grupo de neurônio que faz aquilo, o grupo de neurônio que faz aquilo. Às vezes, os neurônios todos vão ficando contaminados uns pelos outros, e em vez de fazer aquilo que eles têm que fazer, eles vão ficando obcecados com uma tarefa que nem é deles, vão ficando lá. E às vezes essa tarefa vira uma obsessão tão grande que você não consegue de jeito nenhum ficar livre daquilo. Então,
Se a psicoterapia, às vezes, não te ajuda a acordar os neurônios que estão obcecados com uma tarefa que não é deles, se outras coisas não te ajudam, às vezes existem pequenos remedinhos lá que você toma, dependendo da capacidade brilhante do psiquiatra e na dose exata, que vai fazer com que você acorde os seus neurônios. Tipo, bobo, você não tem que ficar preocupando com isso, não. Preocupa com o outro lá. O que eu estou dando esse exemplo por quê? O que acontece quando a gente está obcecado por uma música que eu tenho que cantar na aula e detesto cantar essa música? Então, o meu corpo inteiro ele está obcecado com medo de desafinar, com medo de não cantar igual ao modelo, com medo de ser avaliado pelos colegas, com medo de passar vergonha, com medo, com medo, com medo. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar o meu organismo inteiro desse olhar fixo nesse problema. Então, o que acontece? Vamos fazer alguma outra coisa completamente diferente disso. Então, vamos fazer uma coreografia cheia de quadrados, cheia de triângulos, cheia de retângulos, cheia de escambau, de maneira que eu confunda esse organismo que está obcecado por um negócio. E lá no meio dessa confusão, a gente canta qualquer coisa. E essa confusão vai estar tão complexa, meu organismo vai ficar doidinho para tentar decifrar esse quebra-cabeça, que ele libera, então, aquele povo lá que ajuda a gente a cantar bem, que lá está dentro da gente, né? Ainda mais que esses exercícios despertam outros hormônios, despertam outras substâncias que a gente tem dentro, que são substâncias igual quando a gente faz ginástica, né? Cria um prazer interno. Mas quando você se movimenta, quando você sai daquele lugar, você começa a sentir, gente, a possibilidade de viver alguma coisa que presta na vida, né? É esse ponto que é fundamental. E vale para os dois lados. Às vezes o foco da pessoa não está em cantar qualquer bobagem, mas está em andar do jeito correto, em colocar o pé no lugar certo. Eu já vivi, Jomar, experiências como ator, muitas, de bloqueios, eu ficar travado. Eu já vivi no meu corpo muito isso. Eu acho que uma coisa muito importante para quem dá aula de arte é experimentar, nem que seja uma vez na vida, a experiência do artista que faz arte. Porque falar sobre isso, inventar alternativa para o outro, dar ideia para o outro resolver o problema, a gente consegue muito da cabeça da gente, mas a gente não sabe como é que isso chega no corpo do outro. A gente não sabe como é que o corpo aceita isso. A gente que já viveu dificuldade, a gente que já viveu a questão em si. Eu fui fazer um espetáculo de teatro com 3 dias de ensaio, eu fiquei completamente rouco, e eu era o preparador vocal do elenco. Olha que lindo, preparador vocal, terceiro ensaio da voz. Essa experiência, para mim, foi significativa. Primeiro porque eu falei, gente, tem tanta coisa que eu estou falando com as pessoas que não está servindo nem para mim. Será que serve para alguém? E eu tenho que descobrir como é que sai desse problema. Eu tenho que descobrir receita de como é que faz as coisas. É muito fácil a gente arrumar uma. Agora, ter certeza que a receita funciona, tem que fazer. Tem que fazer para ver. E, às vezes, a receita... Com certeza. A receita daquele bolo deu certo porque a farinha do seu Zé é boa, mas a farinha do seu João já não é. Então, às vezes, eu tenho que mudar a quantidade. Eu tenho que mudar o jeito. O organismo humano ele é singular. Ele não vai aceitar exatamente igual. Todo mundo não vai aceitar isso. É por isso que é difícil, às vezes, encontrar soluções, né? E cabe a gente correr atrás disso. Cabe a gente viver essa experiência, singularizar cada vez mais as pessoas, né? Maravilha, Hernani. Maravilha. Olha só, eu mais uma vez assim fiquei aqui 1 hora com você, aprendendo muito, desfrutando muito. Infelizmente, o Instagram nos dá 1 hora, ele já me falou que falta somente mais 1 minuto, agora 50 segundos, tá? E eu já deixo aqui o convite, para a gente continuar essa live aí em algum dia que a gente pode marcar nas próximas semanas, porque eu tenho certeza que quem está assistindo aí
tá aí assim, ó, quero mais, quero mais, quero mais, tá? Eu vou Aí, ó, já adorar. falaram aí, quero outra live com o Hernani. Eu vou Pessoal, adorar. ó, eu queria agradecer muito quem esteve aí nos assistindo, agradecer o Hernani. Nós temos 20 segundinhos. Convidar as pessoas, ó, semana que vem a gente tem muitas novidades aí na Mimos Digital. Um curso novo começando na terça-feira, outro no próximo sábado, muita novidade. Então, fiquem atentos, desfrutem. Hernani,